Amém. Cumprimento a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Desde já eu agradeço ao nosso presidente, pastor Oídes José do Carmo, por esta generosidade. E convido os irmãos, assim como nós estamos de pé, a abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos de número 34. Quero compartilhar com os irmãos essa leitura. Verso de número 4 diz assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Tome o seu lugar. Fico feliz por esta oportunidade de falar, compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus. Tivemos aqui uma reunião administrativa abençoada, onde nós tivemos orientações importantíssimas no que diz respeito ao reino de Deus aqui na terra através da igreja. Eu sei que há eloquentes ministrantes, né, professores, e eu sempre gosto de vir para ouvir, mas tem hora, eu até falei com o pastor Itamar, eu disse para ele, por que o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Eu entrei na igreja aqui, agora à tarde, meditando nesses salmos, e o Espírito Santo me disse que eu falaria alguma coisa aqui com os irmãos, né? E pela misericórdia de Deus nós vamos falar. O salmista Davi, dentre tantos salmos extraordinários, o salmo de número 34, nós aprendemos aqui uma demonstração da profunda relação que há entre os atos dos homens e os atos de Deus. Queridos, se nós aqui observamos, a partir do verso de número 4, qual eu fiz esta leitura, diz: se nós buscarmos a Ele, Ele nos livrará. O salmista continua dizendo o seguinte: se nós olharmos para Ele, Ele nos iluminará. E aí diz mais: se nós clamarmos a Ele, Ele nos salvará. E aí por último diz: se temermos a Ele, Ele nos cercará de cuidado. E é no verso de número 7 que eu quero aqui me aprofundar um pouquinho, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Nós estamos percebendo, convivendo com turbilhões de situações no nosso país, muita insatisfação, né? Da população no geral, muitos acontecimentos, fatalidades acontecendo, e me veio ali rapidamente um pequeno filme na minha memória. Eu me lembrei quando aqui, com 12 anos de idade, eu fui batizado no templo antigo, na época do pastor Albino. E eu me voltei exatamente para esta questão, especificamente esta palavra que fala de temor, que fala de temer a Deus. Quando eu uso esta expressão no que diz respeito a Deus, esta palavra temor ou temer não quer dizer medo, ou receio, ou sentir susto, mas quer dizer exatamente tributar grande respeito, ou sentimento de respeito, ou reverência a Deus. E eu sempre tenho a oportunidade de andar em outras igrejas, e eu fico percebendo como hoje, em muitos lugares, em muitas famílias, em muitos lares, o povo perdeu o temor a Deus, perderam o respeito em relação a Deus. Nós percebemos que muitas pessoas já não tributam mais grande respeito ou sentimento ou reverência a Deus.
Em Eclesiastes, no capítulo 5, diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Resumo dizendo, em simples palavras, diz o seguinte: para não fazer sacrifício de tolo. Mas eu percebo, queridos, que nós precisamos entender que esta palavra, ela precisa ser praticada todos os dias, todas as manhãs na nossa vida. Reverenciarmos a Deus é nós nos prostrarmos diante de Deus, é venerarmos a Deus, é atentarmos para Ele. E eu devo dizer a vocês, nesta noite, quem teme a Deus é diferenciado. Quem teme a Deus tem uma vida diferente. Quem teme a Deus não anda em más companhias. Quem teme a Deus não se assenta à roda dos escarnecedores. Quem teme a Deus não fala mal do próximo. Aqui no contexto, aqui no versículo de número 13, diz o seguinte: guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Hoje aqui nós tivemos uma palavra de orientação agora à tarde, pelo nosso pastor presidente, e alguém atrás de mim dizendo: puxa vida, só fala de política. E eu falei: será que esse rapaz não vai calar a boca, irmão, ou dar licença desse lugar? Eu olhei para ele e não desconfiava. E eu disse: meu irmão, você teme a Deus? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu falei: então fica calado, irmão. Porque quem teme a Deus reverencia. Ele não fala mal, e hoje parece que o temor acabou, que as pessoas falam até dentro do próprio tempo mal do próximo, né? Quem teme a Deus, ele guarda a sua língua do mal, porque é tão difícil falar bem, mas falar mal parece que é tão fácil, é tão simples, mas isso é uma problemática muito grande, e não traz benefício a nenhum de nós, nem na nossa família, nem na nossa igreja, nem na nossa sociedade. Quem teme a Deus não é mexeriqueiro, não é fofoqueiro. Quem sabe eu não vim aqui para te agradar, quem sabe eu estou falando e estou sendo um pouco grotesco, mas essa foi a palavra que Deus me deu nesta noite. Quem teme a Deus não é crente girafa, e um dia um pregador disse isso, eu falei: o que é crente girafa? Ele disse: é aquele que fica, né, com o corpo na igreja e a cabeça no mundo, lá do lado de fora. Quem sabe você chegou aqui hoje, está pensando na negociação de amanhã. Nós viemos para este lugar para reverenciar a Deus. Quando o pastor Eliseu usou da palavra e disse o seguinte: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pastor, mas o senhor está fazendo comparação de pessoas de crente com animais? Querido, e aí eu pude entender que na igreja existe o crente macaco. Que é isso, pastor? É aquele que fica de galho em galho, ele não cria raiz. Me lembrei de 12 anos de idade, eu fui batizado aqui. Por uma temporada, depois de 17 anos, nós pastoreamos uma igreja do Parque Anguera 1, por sinal, uma igreja muito abençoada. E agora, com a oportunidade de retornar para a minha casa, que é esta igreja, eu fico muito feliz quando alguém assume a tribuna passando orientações que mudam a minha vida, que mudam o meu pensamento, que mudam os meus projetos, e que no outro dia é outro dia diferenciado para a minha vida. Mas tem gente que não cria raiz. Hoje ele está aqui, amanhã ele está na Universal, depois da manhã ele está na Deus e Amor, e assim sucessivamente. Quem teme a Deus, ele permanece firme. Firme. Não é ingrato, não é soberbo, não é avarento, não é muquirana. Que é isso, pastor? Muquirana o dicionário tem essa palavra. Tem gente que é tão burrinha, tão mão fechada, que ele atravessa um braço do mar com um sorrisal na mão, duvide quem quiser, chega intacto do outro lado, não dissolve. Eu gosto muito de Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: olha, a palavra de Deus diz o seguinte: faça o melhor que você puder. Porque no mundo dos mortos, preste atenção, não se faz nada. Ali não há conhecimento, não há sabedoria, não há pensamento, e é para lá que você vai. Ninguém nasceu para semente. Nós que somos cristãos, nós sabemos que nós não morremos, nós passamos desta para uma melhor com Cristo. Nós temos a garantia da eternidade.
Mas, querido, eu quero chamar a sua atenção, temer a Deus é nesse exato momento, é agora que você precisa ter temor a Deus, respeitar a Deus, a obra de Deus. E aí eu devo dizer o seguinte, nas minhas palavras, quem teme a Deus, queridos, é uma pessoa ilibada, íntegra. Nós temos o exemplo de Jó, é uma pessoa que tem caráter de Cristo, porque hoje quando nós confrontamos alguém em relação a caráter, é muito complicado, é muito difícil, porque hoje os caráteres estão sendo alterados por qualquer situação, mas quem permanece, quem foca esta palavra, quem conhece a verdade, como o pastor que me antecipou disse aqui nesta noite, ele tem o caráter de Cristo, ele teme a Deus e é abençoado dia após dia. Quem teme a Deus é aquele que procura ser fiel em tudo, porque quando nós falamos de fidelidade, muitas pessoas pensam que nós só falamos de dízimos e ofertas. Isso é a nossa obrigação como cristãos, como bons entendedores que para a prosperidade financeira nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas quem teme a Deus é aquele que procura ser fiel em tudo, no tempo, na dedicação à sua igreja, ao seu pastor, ao seu líder. E é por isso que eu passei alguma orientação para o irmão, eu falei, meu irmão, se você teme a Deus, você teme ao seu líder, fica calado aqui dentro, rapaz. O mundo vai de mal a pior, porque muitas famílias deixaram de temer a Deus. Há muitas pessoas falando de forma sofisticada, mas eu me lembro como se fosse hoje, com 8, 9 anos de idade, na nossa casa, sempre prevaleceu o culto doméstico, onde todos os filhos participavam. Hoje você vai fazer a leitura, hoje você vai fazer a oração, hoje você vai cantar. E hoje? Nosso pai fez um apelo, se nós queríamos receber Jesus no nosso coração como nosso Salvador. Hoje nós estamos vendo aí as famílias desparceladas, relacionamentos indo de mal a pior, porque Deus deixou de ser o centro das atenções. A igreja começa na nossa casa, a igreja começa no nosso lar. E eu posso afirmar e dizer, enfim, que quem teme a Deus é uma pessoa diferenciada acima da média. Ele é abençoado e é abençoador. Por que eu disse aqui a respeito de alguém que é muquirana, mão fechada? Deixa eu dar um testemunho para você. Nós fazíamos uma oração no monte, até a chácara lá era da igreja de Campinas, por 4 anos e meio. 4 anos e meio. Uma média de 8 pastores. Então, às vezes, na maioria das vezes, quando descia, alguém queria lanchar. Hoje, onde nós vamos lanchar? Então, cada dia lanchava num lugar. E tinha um abençoado, um pastor, que todas as vezes, ele batia a mão assim na hora de pagar a conta e falava assim, esqueci a carteira. Eu falei, meu Deus do céu, será que é um problema que esse rapaz tem? E deixei. Isso aconteceu e repetiu por várias vezes. Várias vezes. Quando foi um dia, eu falei, hoje eu não vou no meu carro não, eu vou com o pastor fulano, e entrei no carro. Eu vi quando ele guardou a carteira no consolezinho, eu peguei a carteira dele, a hora que apagou as luzes, tudo, ficou tudo escuro, eu coloquei ela no bolso e fechei no zíper, falei, daqui ela não vai embora. Eu não bati a carteira dele, falei, eu vou devolver a carteira. Oramos, foi uma bênção aquela oração, terminou 4h30 da manhã, nós descemos e ele foi o primeiro a falar, onde que é o lanche hoje? Eu falei, você pode escolher, ele escolheu o lugar mais caro. Ele já está sendo revelado. Fala sobre dízimo, ensina, fala que tem que ser bondoso, tem que ter temor, mas ele todas as vezes esquece a carteira. Vamos ver hoje. Meus irmãos, todo mundo ficou assim naquele momento, se sentindo revelado, porque cada um pediu um lanche mais caro do que o outro. No final eu falei, a conta. A moça, até a atendente foi revelada, ela levou a conta exatamente para o pastor. Ele bateu a mão assim, pegou no bolso da calça e falou assim,
Falei, não, pastor, está aqui a sua carteira. Hoje você paga o lanche para todo mundo. Amém? Ficou amarelinho. Falei, nós precisamos abençoar a vida de alguém. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, hoje na pizzaria, por sua conta, viu, irmão? Você está aprendendo. Né, Mac? Puxa vida, eu queria que você estivesse aqui, Mac. Glória a Deus. Quem teme a Deus é cercado de cuidados especiais. Olhe para mim. Quem teme a Deus é cercado de cuidados especiais. Quer ser cercado de cuidados especiais de Deus, querido? Obedeça. Seja obediente. Essa palavrinha ela está em desuso hoje, em vários compartimentos da sociedade. Filhos, né? E assim sucessivamente. Jovens, adolescentes, homens e mulheres. Obediência. Seja obediente. Porque um dia eu parei para analisar da minha forma mais rude, e eu pude perceber que quem não obedece, né, doutor Wilson, é desobediente. E aí eu parti da premissa de avaliar se desobedeceu, foi rebelde. E se foi rebelde, praticou rebelião. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Será que tem gente assim? Tema a Deus. Para encerrar, olha o que está dizendo o verso de número 9 desse mesmo salmo. Diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Eu vi nos noticiários, eu percebi também que muitas pessoas, claro, de olho na televisão, multidões nas ruas do Brasil, reivindicando, revoltados, mas a grande maioria não fala em Deus. Aqui não está reservado ao ímpio. Diz o seguinte: temam o Senhor, vocês que são os seus santos. E diz: pois nada falta aos que o temem. Você tem medo de quê? Meu irmão, cada vez que eu entro nessa casa de oração, eu saio daqui alimentado, pronto para uma nova batalha. Cada dia que eu entro nesse lugar, eu saio com uma opinião formada na minha cabeça à luz da palavra de Deus, porque Deus tem usado homens de Deus, mulheres de Deus neste lugar para abençoar o povo. Se você não tem sido abençoado, é porque você tem alguma coisinha que precisa consertar ou mudar de plano na sua vida. Tema a Deus. Tema a Deus, obedeça a sua palavra. Seja obediente. Amém? Vamos ficar de pé. Não fica de galho em galho não, porque senão o nome é esse mesmo, né? Macaco que gosta de ficar de galho em galho. Eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida. E já devolvo aqui ao nosso presidente. Coloque a sua mão direita no seu coração, você que pode. Feche os seus olhos.